Bom, pessoal, seguimos então, agora vamos para a aula 5, né, do meu estágio de Piaget, certo? Grupos sociais e identidade, né? Vamos compreender a dinâmica dos grupos sociais e o seu impacto na formação da identidade individual, investigando como as interações sociais moldam a construção de pertencimento e significado da sociedade. Como objetivos específicos, né, analisar a natureza dos grupos sociais, investigar a influência dos grupos na socialização, compreender a construção da identidade individual, explorar a dinâmica de poder nos grupos e analisar grupos como agentes de mudança social. Os grupos sociais desempenham um papel central na vida das pessoas, influenciando suas identidades, valores e comportamentos. Essa análise sociológica, ela busca compreender a dinâmica desses grupos e como eles contribuem para a construção da identidade individual de uma sociedade complexa e dinâmica, certo? Temos aqui uns exemplos de grupos sociais, né? Identidade de gênero, étnica, profissional, religiosa, nacional, sexual, identidade de classe, geracional, identidade digital e política, né? Associação e identificação com afiliações políticas específicas, refletindo valores, crenças e posições em questões sociais e políticas. O que a literatura fala sobre o tema? Pensar na construção da identidade, na formação dos sujeitos do ponto de vista psicológico, nos leva a pensar em suas relações familiares como meio social, bem como nas experiências vivenciadas por cada um. Nesse sentido, problematiza-se o mundo como se constrói a identidade desses adolescentes, tendo em vista que a condição social de marginalidade em diferentes planos proporcionam bases muito frágeis para a construção de identidades positivas, certo? Uma citação de Arpini em 2003. Desenvolvimento. Natureza dos grupos sociais. A natureza dos grupos sociais é um conceito central da sociologia, que busca compreender como a interação e relação entre indivíduos se organizam em contextos coletivos. Destacam-se aspectos essenciais na natureza dos grupos sociais sob a perspectiva sociológica, certo? Que são definição: grupos sociais são conjuntos de pessoas que interagem entre si, compartilham interesses comuns, normas, valores e objetivos, criando relações sociais e um senso de identidade coletiva. Tipologia dos grupos. Existem diversas categorias de grupos sociais, incluindo primários, que são as famílias, né, os amigos próximos, né, e o secundário, que são algumas organizações formais, clubes e etc. Além de grupos de referência, que são aqueles que influenciam as atitudes e comportamentos individuais. Tamanhos e estruturas desses grupos, né, podem variar em tamanho, desde pequenos círculos íntimos até grandes organizações. A estrutura interna inclui papéis, normas e relação de poder que moldam as dinâmicas do grupo. Cooperação e conflito. A natureza dos grupos sociais envolve tanto momentos de cooperação quanto potenciais conflitos. A cooperação é fundamental para atingir objetivos comuns, né, enquanto os conflitos podem surgir devido à divergência de interesses, né, e de valores. Socialização. Os grupos desempenham um papel crucial na socialização, transmitindo normas, valores e comportamentos aos seus membros, né? Influenciando a formação da identidade individual e coletiva. Interdependência, pessoal. Né? Os membros de um grupo são interdependentes, o que significa, né, que suas ações e decisões elas afetam uns aos outros. A interdependência é vital para a coesão e o funcionamento do grupo. Finalidades e objetivos, né? Esses grupos sociais, muitas vezes, eles têm finalidades específicas, né, e objetivos a serem alcançados. Isso pode variar desde a busca de metas práticas até a satisfação de necessidades emocionais e sociais. E o papel social. Dentro de um grupo, os membros desempenham papéis sociais distintos, né? E esses papéis eles podem ser formais, como líderes e secretários, né? Ou até informais,
como o palhaço, né? O palhaço do grupo, né? Aquela pessoa que brinca ali, tal, ele é o brincalhão do grupo, entendeu? Então é uma coisa, não é formal isso aí, sabe? Cultura do grupo. Cada grupo desenvolve sua própria cultura, que ela engloba padrões de comportamento, linguagem, tradição e símbolos compartilhados. Essa cultura contribui para a coesão e identidade do grupo. Dinâmica de poder. A dinâmica de poder está presente em grupos sociais, envolvendo questões de liderança, influência e distribuição de recursos. A estrutura de poder pode ser centralizada, descentralizada ou democrática. Manutenção e mudança. Grupos sociais buscam manter sua identidade ao mesmo tempo em que podem se adaptar a mudanças externas. A capacidade de adaptação é crucial para que a sobrevivência e relevância contínua do grupo na sociedade. Identificação e pertencimento. Esses grupos buscam, os indivíduos do grupo buscam identificação e pertencimento a esses grupos sociais, encontrando significado e satisfação emocional nas relações coletivas. Influência desses grupos, dos grupos sociais na socialização. Agentes da socialização. Os grupos sociais são agentes fundamentais na socialização ao lado de instituições como família, escola e mídia. Eles desempenham um papel significativo na transmissão de normas culturais, valores e conhecimentos essenciais para a integração dos indivíduos na sociedade. Identidade individual. A socialização por meio de grupos contribui para a formação da identidade individual. Os papéis desempenhados nos grupos, as normas adotadas e as interações sociais modam a percepção que os indivíduos têm entre si mesmos, certo? Criação de valores e de normas. Os grupos sociais, eles introduzem os indivíduos em sistemas específicos de valores e de normas. Esses padrões culturais, eles orientam o comportamento, estabelecem expectativas e fornecem um quadro de referência para as interações sociais. Aprendizados de papéis sociais. A participação em diferentes grupos proporciona aos indivíduos a oportunidade de aprender e internalizar papéis sociais. Esses papéis podem variar de acordo com o contexto, como papéis familiares, profissionais, de gênero e entre outros. A compreensão da influência desses grupos na socialização permite aos sociólogos explorar como a dinâmica coletiva contribui para a construção da sociedade e para o desenvolvimento individual ao longo da vida. Esse processo complexo, ele molda a forma como os indivíduos percebem o mundo, interagem com os outros e como eles se integram às normas e valores culturais. Construção da identidade individual. A socialização desempenha um papel crucial na construção da identidade individual. Ela é o processo pelo qual os indivíduos internalizam valores, normas e crenças e comportamentos da sociedade em que eles vivem. A família, a escola, os grupos de pares e outros agentes de socialização contribuem para essa formação. E esses papéis sociais. Os indivíduos desempenham diversos papéis sociais ao longo de suas vidas, como membros da família, um papel social, estudante, profissionais, amigos, entre outros. A construção da identidade está intrinsecamente ligada ao aprendizado e desempenho desses papéis. Quanto ao grupo de pertencimento, dizemos que a identidade é fortemente influenciada pelos grupos dos quais os indivíduos fazem parte. Isso pode incluir grupos étnicos, religiosos, culturais, profissionais e outros. A identificação com esses grupos contribui para a formação de uma identidade pessoal. Processo de socialização primária e secundária. A socialização primária ocorre nas fases iniciais da vida, principalmente na família, enquanto a socialização secundária, ela ocorre, pessoal, em grupos externos, como a escola, trabalho e comunidade. Ambos os processos moldam a identidade de maneiras distintas. E o desenvolvimento de autoconceito. A construção da identidade inclui o desenvolvimento do autoconceito,
que é a percepção que os indivíduos têm de si mesmos. Isso é influenciado pelas interações sociais, feedback dos outros e experiências pessoais, né? Conformidade e desvio. A pressão para a conformidade com normas sociais e expectativa de grupos podem influenciar a construção da identidade. Aquelas que desviam dessas normas podem enfrentar, aqueles que desviam dessas normas, eles podem enfrentar desafio ao conciliar sua identidade com as expectativas sociais. Dinâmica de poder nos grupos. Definição de poder. Poder refere-se à capacidade de influenciar, controlar ou tomar decisões que afetam a vida e ações dos outros. Na dinâmica de grupo, o poder pode se manifestar de várias maneiras. Tipos de poder. A sociologia distingue entre diferentes tipos de poder, incluindo poder coercivo, aquele que é baseado na força, como de recompensa, baseado, como diz, em recompensas. Tem o poder legítimo, que é em posições hierárquicas, e o referencial, baseado na identificação e admiração, entendeu? Aquela pessoa que é admirada pelos outros. Distribuição desse poder. A dinâmica de poder nos grupos pode ser distribuída de maneira desigual. Alguns membros podem ter mais poder que os outros, influenciando decisões, agendas e interações do grupo. E as estruturas de poder, os grupos podem ter estruturas de poder centralizada, descentralizada ou democráticas. Uma estrutura centralizada concentra-se o poder em algumas figuras-chave, enquanto a descentralizada distribui o poder amplamente entre seus membros. A compreensão da dinâmica do poder dos grupos é crucial, para a análise sociológica, permitindo uma compreensão mais aprofundada, mais profunda das relações sociais, das estruturas de influência e das tensões que podem surgir dentro de um contexto coletivo. Pessoal, como conclusão, à medida que exploramos as instituições sociais sob a perspectiva da sociologia, torna-se evidente que as entidades desempenham papéis cruciais na organização e funcionamento da sociedade. Compreender como essas instituições interagem e influenciam os indivíduos é essencial para uma análise sociológica abrangente e para a promoção de mudanças sociais que busquem a equidade e o bem-estar coletivo, certo? A nossa avaliação, será, dos trabalhos escritos apresentados pelos alunos, onde ela terá a mesma forma, que é uma dissertação de no mínimo uma e no máximo 2 laudas sobre os temas que nós trabalhamos em aula, certo? Terminamos aqui, com a nossa referência, Arpini, de 2003, terminamos essa aula